Olá, sejam bem-vindos ao canal. Mensagem: por que precisamos orar em línguas? Bem, porque orar em línguas constrói você. Quando você é nascido de novo e cheio do Espírito Santo, o poder de Deus passa a residir em você. Este poder é desencadeado ou posto em movimento quando você ora em outras línguas. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, está em 1 Coríntios 14, versículo 4. A palavra grega traduzida como edifica é oikodomeo, que significa construir ou construir, para encorajar ou carregar como se fosse carregar uma bateria. Esta escritura está nos dizendo que aquele que ora em uma língua desconhecida se constrói como um edifício, ele se encoraja e se carrega como uma bateria. Aquele que ora em uma língua desconhecida se constrói. Quando você gasta tempo para orar em língua, na verdade está construindo o seu homem espiritual, mas vós, amados, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, está em Judas 1, verso 20. Quando você ora em línguas, está se carregando no Espírito e estimulando o poder de Deus que habita em você. Então a força vem e a glória de Deus é revelada em sua vida. Se você fosse fraco em sua vida cristã, enquanto ora em línguas, o poder de Deus que permaneceu adormecido dentro de você seria estimulado e você será fortalecido para fazer as coisas de Deus novamente. Orar em outras línguas, juntamente com as confissões da palavra de Deus, fará de você um gigante espiritual. Enquanto você ora em línguas, você está se construindo, você está se recarregando como uma bateria em um carregador. Quando você ora em outras línguas, não está apenas falando algumas bobagens religiosas, mas declarando mistérios no Espírito. Você está falando palavras que vão mudar todo o seu mundo. A oração vai encorajar você, pois o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Está em 1 Coríntios 14, verso 4. Lembre-se de que um dos significados de edificar é encorajado. Então aquele que fala em uma língua desconhecida se encoraja. Orar em línguas é a solução para o medo e a timidez. Se você alguma vez se tornar tímido sobre qualquer coisa, ore em línguas. Como cristão, saiba que Deus não lhe deu o espírito do medo, mas de poder, amor e uma mente sã conforme está descrito em 2 Timóteo 1, versículo 7. Ativar o poder dentro de você, gastando tempo orando em línguas, funciona. Em 2001, eu preguei uma mensagem intitulada Poder para a Mudança e, nesse ensinamento, eu disse à congregação que nunca tivesse medo. Eu lhes disse: você tem mais poder dentro de você do que todo mundo que é do mundo. Então não tenha medo de seus algozes. Se por exemplo você for sequestrado, não tenha medo deles. Não implore. Não negocie. Deixe eles te levarem. Sente-se lá com eles e diga: vamos. Como eles estão te levando embora, ore em línguas. Em breve, eles serão os que estarão implorando para você sair de perto deles. Pois no momento em que você ore nessas línguas estranhas, na verdade no mundo espiritual você está dizendo: eu reivindico essas pessoas para o reino de Jesus Cristo. Elas podem dizer: cale-se ou se não, podem te ameaçar, mas você não deve responder no seu idioma. Responda-os em outras línguas. Enquanto você fala, seus anjos assumirão suas posições e você será vitorioso. Pouco depois de eu ter pregado esta mensagem, uma jovem da nossa igreja que tinha ouvido que foi sequestrada. Mais tarde, ela testemunhou que, como seus sequestradores estavam levando-a embora, ela se lembrou dessa mensagem e acabou explodindo em oração em línguas. Eles a ameaçaram várias vezes para ficar calada ou a matariam, mas ela disse que não poderia mais se conter. Ela orava em línguas ainda mais alto e, ao fazê-lo, tornou-se mais ousada apesar de sua situação desesperadora. Então os seus sequestradores começaram a parar o carro, abriram as portas e fugiram. Glória a Deus! Orar em línguas impede todo medo. Isso encoraja você e constrói seu homem interior tão forte que você terá o domínio sobre todos os seus adversários. Pois o Espírito Santo é que nos encoraja a pregar a palavra. Eu ouvi um menino de 9 anos dizer:
Comecei a orar em línguas quando não pude pregar a palavra de Deus aos meus colegas na escola. Ele disse: quando comecei a orar em línguas, fiquei corajoso. Então, quando eu fui para a escola, preguei para todos os meus colegas de sala. A idade não tem nada a ver com isso. Este era um menino de 9 anos falando em línguas. Não há limitação quanto ao que o Espírito de Deus pode fazer em sua vida hoje, se você passasse algum tempo de qualidade orando em línguas. Pois, ele não faz acepção de pessoas. O que ele fez por um, ele fará por outro nas mesmas circunstâncias. Sempre esteja pensando no Espírito Santo. Quando você ora em línguas, você carrega seu espírito. Esta é uma carga rápida, porque seu espírito responde muito rapidamente. Levará apenas alguns minutos e de repente a unção é agitada dentro de você e você se transforma em outro homem. De volta ao Antigo Testamento, toda vez que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, descia sobre Sansão, ele era transformado de homem comum em homem de força sobre-humana. A Bíblia nos mostra que bastou um momento para que essa mudança de força sobrenatural ocorresse com ele. A Bíblia registra em um exemplo que ele tomou as portas do portão da cidade, e foi embora com eles, combatente tudo, e os colocou sobre seus ombros, e os carregou até o topo de uma colina que é antes de Hebrom, como descrito em Juízes 16, versículo 3. Sansão estava tão carregado que ele foi capaz de fazer o que de outro modo era humanamente impossível. Isso aconteceu no Antigo Testamento, época que o Espírito Santo só poderia vir sobre uma pessoa por um período de tempo para capacitá-lo a realizar um propósito dado por Deus. Imagine quanto mais agora que ele veio para habitar conosco para sempre. Hoje sabemos que orar em línguas pertence ao Novo Testamento. As pessoas do Antigo Testamento não podiam falar em línguas. As pessoas do Antigo Testamento não podiam falar em línguas, mas nós, que estamos no Novo Testamento, podemos e devemos. No Antigo Testamento, eles não poderiam nascer de novo porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo para morrer em nosso lugar, e o novo concerto não tinha sido consumado. Lembre-se, línguas são transmitidas ao espírito humano recriado pelo Espírito Santo quando ele preenche um indivíduo. É uma linguagem espiritual que você não pode aprender com sua mente. Com esta linguagem espiritual, você pode se comunicar no reino espiritual com Deus e seus santos anjos. A Bíblia diz que o que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, conforme descrito em 1 Coríntios 14, verso 2. Lembre-se que eu disse no começo que o homem é um espírito e ele vive em um corpo. É através de seu corpo que é, sua casa, que ele é capaz de contatar o reino físico ou da terra. No entanto, ele entra em contato com o espírito com o seu espírito, e para que o humano recriado se comunique efetivamente nesse reino, ele requer essa linguagem espiritual. Às vezes, quando você ora em línguas, na verdade está dando sinais e instruções no espírito, fazendo com que os anjos comecem a funcionar em seu nome. No Antigo Testamento, a única luz lançada sobre o assunto de falar em línguas era o que o profeta Isaías disse em Isaías 28, versículo 10 ao 12. Pois o que se diz, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, com lábios gaguejantes e língua estranha Deus falará a este povo, ao qual dissera, este é o lugar de descanso. Deixem descansar o exausto. Este é o lugar de repouso. Mas eles não quiseram ouvir. Embora o povo do Antigo Testamento nunca experimentou isso, o que o profeta disse nos dá um melhor entendimento do que falar em línguas faz no Novo Testamento. Ele estava falando sobre algo que nunca tinha visto ou experimentado antes e não tinha como descrever senão pelo Espírito de Deus. No versículo 12, Deus estava falando através do profeta Isaías que esses lábios gaguejantes e outra língua são o resto com o qual os cansados receberiam descanso e renovação. Mas ele disse que as pessoas não acreditariam. E fiel à sua profecia, quando isso aconteceu, eles não acreditaram. É triste dizer que alguns cristãos de hoje ainda não acreditam em oração em línguas. Se você é um deles, deixe-me apontar aqui que você não está tão errado por não acreditar nisso. Você está, na verdade,
apenas negando a si mesmo uma grande bênção e vantagem que Deus já disponibilizou para você. Contudo, para aquele que quer viver a vida cristã autêntica, dinâmica e vitoriosa, receber o Espírito Santo e falar em outras línguas não é uma opção. Ninguém pode viver a verdadeira vida cristã com sucesso sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você só pode ter uma religião vazia. Com carinho, Pastor Cris Oyakhilome. E se você gostou da mensagem, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas ouçam esta mensagem de Deus.